Senador, eu acho que vale relembrar, né? Quando começou essa tentativa de instalar uma CPI do crime organizado, o senhor que é do Ceará, a gente sabe que o Ceará está dominado também por facções criminosas, Bahia vive o mesmo drama, não é só Rio de Janeiro, e é por isso que a gente, estando em qualquer lugar do país, se preocupa tanto com esse tema de segurança pública. Não é de hoje, né? Acho importante esclarecer que essa luta começou antes, até para ficar claro. Não é justo que o PT assuma a presidência como está pleiteando aí. Cris, que honra, que alegria falar com você, né? Uma grande idealista que eu admiro muito, né? Firme nos propósitos, nos valores e princípios em defesa da vida e da família. Quero cumprimentar também a Anne, também aqui a Carla, né? Um prazer muito grande estar aqui no café com vocês. Mas o pior que foi confirmado ontem, viu, Cris? A gente lutou, fez o que pôde, né? Agora ficou muito escancarada a manobra na calada da noite do PT, é o modus operandi do governo Lula, né? Quando não assina CPI nem CPMI, não quer de jeito nenhum que aconteça, mas quando ela é instalada, eles querem tomar o comando da comissão. E fizeram isso numa CPI do crime organizado, que tem ali mas em todo o país, quando você vê aí os desmandos, né, nessa área sensível, que está deixando a população sem o direito de ir e vir em muitas regiões do país, né? A gente, no meu estado, por exemplo, você tem moradores todo dia, praticamente, sendo expulsos de suas casas com a facção dando horário. Ó, tem que sair até 4 horas da tarde. E eu jamais vou esquecer a imagem, né, que ficou assim na memória do cearense, de crianças que não deu tempo pegar os livros e sair correndo, e os livros ficaram no quarto, né, ali na sala. A mochila conseguiu sair, mas os livros foram caindo pelo caminho. Então, assim, nós estamos vendo o crime dominando não apenas as drogas, né, o que é ilegal, mas também a internet, né, assim, postos de combustíveis, as bets, né, nunca se lavou tanto dinheiro, se lucrou tanto essas facções, quanto com a entrada dessas casas de aposta, né? A própria mídia tradicional mostrou isso alguns meses atrás. E você tem até água de coco, hoje em Fortaleza, capital lindíssima, né, onde eu nasci, e até água de coco é comercializada hoje sob a tutela do crime organizado. Então é muito triste ver que o PT perdeu completamente o pudor de assumir o comando por um voto, Cris. Foi por um voto que eles conseguiram, e eu posso dizer aqui, em primeira mão, que foi o PSD, né? Porque as pessoas têm me perguntado e tudo, e eu tenho que dizer a verdade. Eu não sou... E foi ali quem foi o fiel da balança, foi o PSD de dado, que trocou um senador na véspera, que estava confirmado, que votaria com a oposição, por outro senador que foi só no dia para votar pelo PT, e o PT ganhou por um voto, né? Então é um trabalho que já começa assim com muita descredibilizado do ponto de vista não do presidente da CPI. A gente não pode fazer julgamento de pessoas, mas o partido, ele tem um conflito de interesse com relação à segurança pública. Você vê o Lula, o presidente da República, vetou o fim da saidinha temporária que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara. E o presidente da República veta, né, aquela tragédia que, vamos dizer, estava acontecendo nas saidinhas, e muitos cidadãos morrendo com aquele momento. E aí a gente teve que derrubar o veto do presidente, e conseguimos derrubar. Então, os sinais trocados do PT no poder, do Lula no poder, são muito grandes, fazendo um flerte com o crime,
né? Você vê, por exemplo, quem é o amigo dele aqui na América Latina. Você tem o narco-ditador sanguinário chamado Nicolás Maduro, que na época da eleição, Grêmio, você foi uma das poucas personalidades do mundo do jornalismo brasileiro que colocou isso, que denunciou como estava desequilibrada a censura só para um lado, que era dos conservadores e quem era de direita. Né? Então, ali, você não podia dizer que o Maduro, por exemplo, era amigo do Lula. Você não podia dizer que o Lula era a favor do aborto. Sempre foi, o PT sempre quis legalizar o aborto, o assassinato de crianças, por exemplo. Então, tem um histórico do PT em relação ao crime. Quer um exemplo? Que não pode ser coincidência? Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Presta atenção, você que está nos assistindo aqui na Gazeta, um dos poucos veículos independentes que tem no Brasil, que você conta nos dedos. Dos 12 municípios mais violentos do nosso Brasil, 12 mais violentos do nosso Brasil, quase guerra urbana, índices considerados por organismos internacionais como guerra urbana. Sabe onde é que estão 10? Dos 12, 10 estão no Ceará e na Bahia. Administrados por quem esses estados? Por quem? Pelo PT. Então, quem é que passa a mão na cabeça do Hamas, do grupo terrorista? O governo Lula. Né? Você vê isso claramente, a sinalização. Quem é que não decreta essas facções criminosas? Não deveria nem precisar de projeto de lei, no meu modo de entender. É o governo fazer, como o governo do Paraguai já decretou, como o governo da Argentina também, que é o quê? Que é grupo terrorista, essas facções. Bastava decretar. Próprios Estados Unidos pediram isso, é importante, no enfrentamento internacional, mas o governo brasileiro reluta em fazer. Então, assim, está muito claro, né, que essa explosão na segurança pública negativa, de índices de criminalidade cada vez maiores, tem a ver com o governo Lula. A declaração dele da matança ontem, né, da tragédia que foi a operação no Rio de Janeiro, mostra que ele não está em sintonia com o povo brasileiro, que quer voltar a ter um pouco de paz, que quer voltar a ter o seu território dominado, não por facção, mas ocupado pelo Estado, que tem que ser forte nesse sentido da segurança pública. Eu sei que não é só com enfrentamento, eu sei, eu concordo, mas o enfrentamento é importante também, junto com política pública de geração de emprego e renda, junto com política pública de esporte, para tirar as crianças e adolescentes do caminho tortuoso do crime, junto com políticas que possam fazer efetivamente assistência social, do ponto de vista que hoje, Cris, você que está nos assistindo, Carla e Anne, nós temos o quê? As facções já estão tendo um sentimento de gratidão em muitas regiões pela total ausência do Estado. Que tipo de gratidão? O leite, um leite de uma criança que tem problemas, por exemplo, de alergia a certo tipo de leite, por exemplo, eles dão. A facção criminosa está chegando junto com fralda, chegando junto ali daquele pedaço, não deixa roubar. Aquele pedaço Então, a população aterrorizada vê que o Estado não chega e começa a ter um sentimento de gratidão. Isso é gravíssimo. Isso é muito perigoso sob todos os aspectos. Então, ontem foi um dia triste para o Brasil, né? Por um voto, o PT tomou o comando dessa CPI do crime organizado. Nós somos minoria, nós que somos da oposição, mas vamos fazer o nosso trabalho, né? Vamos ver se eles vão fazer exatamente como a CPMI da roubalheira do INSS, que está todo mundo vendo as digitais do governo Lula, do PT, blindando poderosos, o irmão do Lula,
que era para ter vindo já depor, não deixaram ele vir, foram lá e votaram contra. Eles não queriam a CPMI do INSS, perderam por um cochilo o comando, e nós temos um comando independente hoje, de verdade, por isso que o brasileiro está assistindo aquilo ali todo dia, né? Assim, com uma audiência incrível, né? Porque está vendo seriedade na CPMI. E está vendo que o governo Lula perdeu o comando, mas depois ocupou os espaços com os membros, senadores e deputados. Nos esquemas de partido, foram lá colocando os que votam com ele. E a gente perde as votações de quebra de sigilo agora, de também convocações, por 2 votos, por 1 voto, mas fica lá marcado quem votou em quem. Então, a informação está. Vamos ver se na CPI do crime organizado, instalada ontem, se eles vão também blindar, porque eu tenho muitos requerimentos para chamar muita gente importante para prestar conta. Se eles disserem não, nós vamos mostrar para o Brasil. E eu vou falar uma coisa para você. Eu já estou quase 7 anos de mandato, e se for para participar de teatro, de blindagem, eu vou sair. Se começarem a blindar requerimentos, eu vou sair e vou dizer para a população o que é que está acontecendo, para as pessoas entenderem que essa CPI, espero que não, quero dar o benefício da dúvida, que o senador possa fazer um trabalho independente do partido. Às vezes, eu reconheço que ele vota até contra o partido, né? Ele tem uma postura um pouco independente, e eu espero que ele seja totalmente independente nessa CPI, porque se não for, aí nós vamos mostrar para o Brasil o que está acontecendo e não vamos legitimar um relatório que supostamente possa ser um relatório de uma peça de ficção científica para dizer que fez investigação. Senador, muito importante uma informação, todas as informações, claro, mas uma informação em específico eu queria destacar aqui. Foi um senador do PSD. Lembra que na campanha eleitoral, Nicolas Ferreira e Gustavo Gayer diziam e alertavam, o PSD avançou sobre o Brasil, o PSD é o novo PT. Foi um senador do PSD que entregou de bandeja a presidência dessa CPI do crime organizado para o PT. É um acordo. Agora, como que foi feito esse acordo nos bastidores, o que foi prometido em troca, que a gente sabe que com o PT tem sempre toma lá da cá, é importante destacar isso. Até porque aqui no chat, enquanto o senhor começava a falar, já tinha gente dizendo, não foi na calada da noite, isso já estava tudo acertado. Para quem olha de fora, parece que sim. Mas é importante essa informação para a gente ter noção também da gravidade do que acontece nos bastidores do Congresso. Às vezes é uma minoria, né, como o senhor mesmo disse, que está ali batalhando há anos para que essa CPI seja instalada, e vem essa avalanche desses acordões feitos entre partidos coligados. O PSD está dentro do governo Lula, infelizmente governa uma parte dos estados do Brasil, muitas prefeituras, né? Aqui no Paraná a gente sabe como é que é a situação, então é muito importante essa informação. Aí eu trago uma pergunta na sequência, aliás, vou fazer 2 aqui em uma, vamos ver se a gente consegue não estourar o tempo do jornal. Mas primeiro é inevitável a gente fazer uma analogia com o que aconteceu na CPI do 8 de janeiro e também, um pouco para trás, ainda no governo Bolsonaro, na CPI da Covid, que a tentativa era de impor uma narrativa que era do PT, e eles não queriam a instalação das CPIs, e depois, quando foi instalada, eles dominaram ali. Mas, de certa forma, conseguiram, né, os outros senadores, os que de fato queriam investigação, conseguiram dar luz para questões importantes. Então, se a CPI do crime organizado pode caminhar por aí, apesar de não estar sendo presidida por quem de fato deveria presidir. E a outra pergunta emendada, e acho que essa é a primeira para responder, existe alguma, não é para já, obviamente, mas existe alguma discussão sendo feita em nível de Senado, especificamente, para mudar ou o regimento interno ou alguma lei em relação à instalação dessas CPIs, porque não é possível que o Brasil continue vendo uma parcela dos nossos representantes, dos nossos deputados e senadores querendo uma investigação, o PT não quer. Aí, quando a investigação é instalada, o PT assume a presidência. Então, pelo menos uma lei ou uma modificação em algum artigo de alguma lei ou do regimento interno para que quem não quis a investigação não tenha direito de pleitear a presidência de uma investigação. Entrei ontem, Cris. Parece que a gente combinou. Aqui as pessoas que estão assistindo dizem, olha, isso aqui foi... A Cris não tinha como saber, ninguém tinha como saber. Se você entrar agora no Senado, no registro, você vai ver do projeto que eu dei entrada ontem à noite para mudar o regimento interno da casa para quem não assinou
CPI, requerimento para investigar qualquer assunto, que não possa participar da comissão. Isso é uma coisa tão elementar, porque a CPI, ou CPMI, ela é um instrumento da minoria. E a maioria com poder, né? E a gente sabe de emenda, de toma lá da cá, de uma série de coisas, acaba ocupando o espaço com essas práticas nada republicanas, né? Como a gente viu ontem. Então, eu entrei, Cris, no sistema ontem, no Senado, já está protocolado uma alteração do regimento interno da casa para quem não assinou não possa participar. Isso, vamos ver o interesse, né, dos próximos presidentes da casa, né, aqui, se vão colocar isso para frente, porque o Rodrigo Pacheco, e você acompanhou bem aquele trabalho, foi presidente durante dois períodos aqui, ele foi reeleito contra o meu voto nas duas vezes. E o Rodrigo Pacheco tinha um pedido de CPI do narcotráfico, do crime organizado, que eu venho alertando lá atrás, desde que cheguei aqui no Senado. E você acredita que eu consegui 30 assinaturas de senadores em 2022? 30 assinaturas, só precisavam de 27. É o mínimo necessário para se abrir uma CPI. Eu consegui 30. O Rodrigo Pacheco engavetou. Precisou acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro, semana passada, a mega operação, para o Senado resolver agir, porque o Rodrigo Pacheco, quem é a extensão do Rodrigo Pacheco? Fica um jogando a bola para o outro, né? Ali o Davi Alcolumbre, né? Aí o Davi Alcolumbre resolveu agir, mas já tinha um pedido meu, originário, requerimento meu, mas como eu não as pessoas, critico a forma de engavetamento sistemático de pedido de impeachment. O Brasil está nesse caos institucional. Nós não temos hoje democracia porque o Senado não agiu com relação, não age com relação aos quase 80 pedidos de impeachment que tem lá, robustos, documentados, né? E ontem o Davi Alcolumbre, Cris, e você que está nos assistindo, que é sedento por justiça, como eu, ontem o Davi Alcolumbre recebeu o Alexandre de Moraes, o campeão de pedidos de impeachment do Brasil, o dono do país, que agora até governador quer ser lá do Rio de Janeiro, interferindo na segurança pública, pegando uma relatoria da DPF das favelas, que não tinha nada que está com ele, pelo regimento do Supremo, era para estar na mão de outro, do mais antigo e não dele. Vai parar na mão dele. Um violador contumaz de direitos humanos global, reconhecido pela democracia mais pujante do planeta, Estados Unidos da América. Ele tem moral para falar sobre direitos humanos no Rio de Janeiro? Questionar? O que ele foi fazer? Reunião? Ele não é delegado. Aliás, ele é tudo, né? Ele é a vítima no processo lá do 8 de janeiro, no julgamento de ficção científica que aconteceu. Ele é o promotor, ele é o julgador, ele é o dono da bola, né? E agora quer ser até governador. E ontem o Davi Alcolumbre estava com ele a tira-cola. Essa imagem rodou o Brasil. Ontem o Davi Alcolumbre andando com ele a tira-cola. Perderam completamente o pudor. Se fizer uma reunião, ainda vai. Tem a reunião, né, de um poder com o outro, um ministro. Agora, ainda sair a tira-cola, um cara que tem campeão de pedido de impeachment, se mostra assim, ó, não estamos nem aí para a opinião pública, não estamos nem aí para os brasileiros. O Senado é isso aqui mesmo, é um puxadinho do STF e fica por isso mesmo, né? Então, hoje a gente vê um Senado, infelizmente, se curvando ao Palácio do Planalto, ao governo Lula, e se curvando ao Supremo Tribunal Federal. Por isso que nós precisamos renovar, trazer pessoas, inclusive, de fora da política, né, com histórico de coerência na sua vida, né, firme, nos momentos mais sombrios de caçada implacável a quem pensa diferente,
né, nesse país, que venha para o Senado Federal ajudar aqui numa grande mudança. Tem que trocar quase todo mundo aqui no ano que vem, se Deus quiser. Esse é o papel dos brasileiros e nós vamos chegar lá. Senador, só relembrando, peço um minutinho para a resposta, bem rapidinho. Aquela analogia que eu fiz com a CPI do 8 de janeiro, com a CPI da Covid, algum risco da CPI do crime organizado não produzir pelo menos um resultado de alertar os brasileiros para o que está acontecendo no Brasil em relação ao crime organizado? Existe o risco, sim, porque foi tomado pelo PT. O presidente é do PT. O relator é um cara que é do MDB e que vota muito com o PT, com o governo Lula, né? Então, é um comando, que é um comando que eu acho que não tem nenhum tipo de equilíbrio. Porque, Cris, se tivesse a oposição na presidência e a relatoria, o governo ainda vai. Ou vice-versa. Mas não é assim. Então, a gente vai ter muita dificuldade, mas nós vamos tentar emplacar. Nós vamos tentar emplacar requerimentos. Se eles começarem a blindar, aí nós não podemos legitimar isso. Eu vou te falar, a minha posição, sabe, de ficar, a gente tem tanta prioridade no Brasil, ficar dando murro em ponta de faca, sabendo qual é o destino, como é que essa turma age. Se eles não fizerem um trabalho independente na comissão, eu particularmente não vou ficar muito tempo, e vou dizer por quê para a população. Agora, a CPMI do INSS, que a mídia não... Agora eu vou falar com uma jornalista competente, talentosa. Cris, sabe qual é a estratégia dessa turma, no meu modo de entender? Depois você me diz se eu estiver errado. Como a CPMI do INSS está sendo um mega sucesso, por mais que o governo Lula se desdobre para blindar certos requerimentos de convocação, de quebra de sigilo, mas o deputado Alfredo Gaspar e o senador Carlos Viana estão fazendo um trabalho verdadeiramente honrado, expondo para a população tudo, apesar também do STF, que já chegou a autorizar a depoente, nem vi para cá, né? Então, eles estão querendo jogar uma cortina de fumaça, no meu modo de ver. Vamos ver o movimento da mídia. Hoje já saiu uma matéria no Estadão, jogando um balde de água fria, tá aqui, ó, não sei se você já viu. Saiu uma matéria, o editorial do Estadão, dizendo o seguinte, eu fiquei estarrecido com isso aqui. Ele coloca aqui o seguinte, que aqui, ó, ele coloca, ó o editorial, o triste fim da CPI do INSS. Já começa errado o jornal, porque não é CPI, é mista. CPI é a do crime organizado, que é só no Senado. Mas a CPMI do INSS, o cara já erra no título, né? E ele bota o triste fim da CPI do INSS, questionando aqui o trabalho da CPI. Um sucesso absoluto, né? Porque está mostrando, está escancarando as entranhas do poder dessa roubalheira de órfãos, de roubalheira que vitimou aí milhões de brasileiros, de deficientes, de viúvas, de velhinhos, velhinhas, aposentados, pensionistas desse Brasil. Isso aqui pode ser muito maior do que o mensalão, do que o petrolão. Nós estamos puxando o fio lá. Mesmo o governo ocupando depois, porque o comando, eles não conseguiram, não sei se você lembra, eu fui candidato a presidente dessa CPMI, e na última hora, ali foi o traço que a gente deu no sistema, no regime. Eu desisti na hora, né? E nós votamos ali no Carlos Viana. E aí eles achavam que eu não ia desistir, ia dividir, eles iam ganhar. E na hora eu fiz esse gesto e nós conseguimos o comando. Né? Até hoje eles não perdoam isso, né? E ontem deixaram claro, inclusive, nos bastidores da instalação do crime organizado. Então, assim, eles querem ofuscar. Vamos ver se a mídia vai cobrir, porque hoje a grande mídia do Brasil, tradicional, não está cobrindo a CPMI. Quem está cobrindo a CPMI é isso aqui, ó. São as redes sociais
que é um sucesso, um mega sucesso. E vocês, claro, da Gazeta, a Oeste também tem feito uma cobertura, né? São pouquíssimos os veículos que têm feito cobertura da CPMI. Sabe por quê? Porque afronta a narrativa do governo Lula, derrete a narrativa do governo Lula, porque o governo Lula foi, no mínimo, incompetente, porque soube da roubalheira 1 ano e meio antes, foi avisado, já foi provado isso, e só deixou para tomar medidas após a matéria do Metrópolis, que revelou todo o esquema de fraude bilionário. Então, eu acho que a estratégia, Cris, vamos ver os próximos capítulos, é o seguinte, vamos pegar essa CPI do crime organizado, que está na mão da narrativa nossa, do governo que está investindo mundos e fundos na mídia tradicional, milhões de reais, aos montes, e vamos esquecer aqui, ofuscar esse sucesso da CPMI do INSS, entendeu? Então, eu acho que é uma cortina de fumaça aí que pode estar se fazendo e nós não podemos legitimar isso. Agradecer a tua presença aqui no Café com a Gazeta, convidar a voltar mais vezes, sempre é muito importante a gente ter a fala e a opinião de quem está vivenciando realmente todos os dias tudo que está acontecendo no Brasil ali, afinco, né, na primeira fila, nas primeiras cadeiras, como o senhor está fazendo. Quero lhe agradecer e abrir o convite para outras vezes. Muito obrigado, Carla, sempre às ordens, aqui diretamente do Senado, onde eu estou falando com vocês, e que Deus abençoe o trabalho, proteja todos vocês e a Gazeta pelo trabalho redentor que faz pelo Brasil nesse momento difícil. Vai dar tudo certo. Grande abraço. É isso aí.